Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde semanalmente estamos juntos preparando a nossa reunião, tanto meio de semana quanto final de semana. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo juntos joias espirituais da semana 16 a 22 de outubro. Tenho certeza que encontraremos muitas joias. Então vamos juntos para o nosso vídeo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que juntos possamos continuar fazendo a vontade do nosso Deus e Pai Jeová. Gostaria de incentivar a todos a orar por nossos irmãos que estão passando por dificuldade em todo o mundo, mas principalmente agora que está em questão maior, que é lá na Palestina, Israel. Oremos por todos. Por todas as famílias que lá estão passando por dificuldade. Infelizmente, a situação lá está muito complicada. E estamos conseguindo ver, nas notícias, nos jornais, nos rádios. Então, realmente, precisamos orar muito por esses irmãos, por todas as pessoas que lá estão passando por tanto sofrimento. Que possamos orar por eles. Não esqueçam eles em suas orações. Vamos então iniciar nossas joias espirituais, fazendo a leitura do livro de Jó, capítulo 6, o versículo 29, que aparece em nossa apostila. O texto diz assim: Reconsiderem, por favor, não me julguem mal. Sim, reconsiderem, pois a minha justiça ainda está intacta. Então a pergunta é: o que pode nos ajudar a não julgar mal nossos irmãos? Então a resposta, a fonte de matéria, está na Sentinela de 2020, de abril, página 16, o parágrafo número 10. Então nós podemos responder da seguinte maneira, de uma forma bem simples. Precisamos tentar conhecer melhor os nossos irmãos, talvez trabalhando com eles no serviço de campo, convidando para uma refeição, porque assim nós iremos descobrir que os irmãos que aparenta ser frio, na verdade é uma pessoa tímida. Aquele que aparenta ser materialista é hospitaleiro. E aquele que sempre chega atrasado talvez enfrenta alguma oposição. Então, precisamos conhecer os nossos irmãos para tentar entender o que eles passam. Então, essa é a resposta. Então, abrindo apenas um parêntese nessa questão, o texto ele fala duas vezes, Reconsiderem. Ou seja, antes de julgarmos mal, que é muito fácil, a gente olha para uma situação, olha para um irmão e de imediato a gente já julga mal. Então reconsiderem. Ou seja, será que você sabe de todos os fatos que a pessoa passa? Por exemplo, aqui cita algumas situações interessantes. Geralmente, quando a gente observa um irmão, uma família chegando atrasado, a gente logo fala, olha, principalmente se for final de semana, Como é que consegue chegar atrasado final de semana? E se for uma família onde o marido é ancião, pior ainda, Olha, ainda fala que é ancião, como é que consegue chegar atrasado? Então, às vezes, nós podemos te perguntar, será que realmente o fato dele estar chegando atrasado é o problema? Ou o problema está conosco em não saber o que está acontecendo com a pessoa? Se for meio de semana, será que a pessoa não tem que chegar correndo do trabalho, desesperada, para poder se arrumar e ir para o salão do reino e chega atrasado? Será que final de semana ela mesmo assim não trabalha, talvez no serviço de campo, fazendo revisita, estudos, e ainda tem que talvez ajudar algum irmão que precisa de ajuda, e por esse fato ele chega atrasado? Então observe as situações que nós podemos pensar antes de julgar uma pessoa. Outro detalhe importante, aqui fala se uma pessoa talvez ela aparenta ser materialista. Será que realmente a pessoa é materialista ou a gente que tem inveja do estilo de vida da pessoa e acha que por ela ser, ela é metida? Então, às vezes, a pessoa realmente ela pode ter um bom emprego, um bom trabalho, e isso acaba deixando quem não tem chateado.
e a gente começa a imaginar ou pensar ou julgar que aquela pessoa é arrogante pelo fato dela ter aquilo que nós não temos. E a outra questão aqui que citou é sobre uma pessoa que é tímida e fria. Às vezes a pessoa está no seu canto, quieta, talvez passando por alguma situação, ou talvez a sua cultura, a sua criação fez com que ela fosse assim, ou seja, assim, e a gente, por talvez falar demais, ter uma boa comunicação, boas amizades, a gente começa a deixar aquela pessoa de lado, achando que ela é fria. Mas será que já tentamos trabalhar com ela no serviço de campo? Tentar fazer amizade? Chamar ela para uma refeição, para uma recreação? Então observe quando a gente começa a pensar do outro ponto de vista, do outro lado da questão, como as coisas ficam mais fácil. É claro que nós, como seres humanos imperfeitos, a gente julga muito e vamos continuar fazendo isso. Mas se tentarmos imaginar o que está passando antes de julgar, tenha certeza que Jeová vai fazer com que nós tenhamos a percepção correta, ok? Esse comentário ficou muito grande, eu peço desculpa, mas eu achei que foi interessante fazê-lo, certo? Então vamos dar continuidade, agora em Joias Espirituais, fazendo a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então agora nós vamos destacar o livro de Jó, capítulo 6 e o capítulo 7. Podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 6, o versículo número 3, que diz assim: Pois agora ela é mais pesada do que a areia dos mares. É por isso que as minhas palavras foram impensadas. Jó ele reconhece que pelo fato dele estar passando por tanta dificuldade, as palavras dele eram impensadas, ou às vezes ele falava aquilo que ele não desejava, mas quando ele tinha percebido ou percebia, ele já tinha dito. Isso nos ensina algo muito importante que com certeza também acontece conosco. Quando estamos passando por muita dificuldade, às vezes falamos palavras impensadas e irrefletidas e acabamos magoando as pessoas que não têm nada a ver com a questão ou com a situação. Mas isso, infelizmente, acontece naturalmente devido à nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, se por algum acaso algum dia vier acontecer isso, seja humilde e peça desculpa pela pessoa na qual você também, infelizmente, pela dor que você estava passando, você ofendeu. Ainda no capítulo 6, podemos fazer a leitura do versículo 9, que diz assim: Que Deus estivesse disposto a me esmagar e que estendesse a mão e me eliminasse. Diante de muita dor e sofrimento, Jó, ele imaginava que para ele ter livramento de tudo que ele estava passando, era só Jeová o destruí-lo. E ele pediu que isso acontecesse. Na nossa vida, quando nós passamos por situações adversas, igual talvez a de Jó, ou pior, ou não, às vezes nós passamos que a melhor coisa a ser feita é tirar a nossa vida, ou às vezes fazemos exatamente o que Jó fez, pedir para que Jeová nos eliminasse, ou nos elimine. Então, quando isso estiver passando pela sua mente, independente da situação que seja, ore bastante a Jeová, peça ajuda dos anciãos, de irmãos amorosos de sua congregação, para que não venhamos a chegar a esse ponto que realmente, infelizmente, possa ser trágico e não tenhamos tempo de voltar atrás. Então, lembre-se sempre que Jeová está do seu lado e Jeová vai te proteger e ajudá-lo. Ainda no capítulo 6, o versículo 14, diz assim: Quem recusar o amor leal ao seu próximo abandonará o temor do Todo-Poderoso. Notaram que interessante? Então, quando nós mostramos amor leal ao nosso próximo, independente da façanha que iremos fazer para o irmão, de que forma nós estaremos demonstrando esse amor, nós estaremos mostrando temor por Jeová. Do contrário, também é verdade. Quando nós não mostramos o amor por nossos irmãos, nós não temos o temor de Jeová. Então, lembrando disso e sabendo disso, sempre tenha oportunidade para mostrar o amor leal para o seu irmão. E no capítulo 7, nós podemos fazer a leitura do versículo 16. Detesto a minha vida,
Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois os meus dias são como um sopro. Nós já falamos sobre isso aqui, que às vezes, passando por situações difíceis, a gente imagina que a melhor maneira de se livrar delas é pedindo, né? Para não viver mais, para que Jeová possa nos deixar em paz. Eu detesto a minha vida, principalmente pessoas que passam por doenças gravíssimas, ou até mesmo a depressão, que também é uma doença. Infelizmente, elas chegam no ponto realmente de dizer isso. Então, você que tem a capacidade e a oportunidade de ajudar esses irmãos, lembre que elas, ao falar dessa maneira, de uma forma irrefletida, assim como Jó, é pelo fato, pela angústia que elas sentem. Então vamos ter paciência com nossos irmãos, vamos ajudá-los a superar essas dificuldades, para que eles assim possam ser libertos, salvos e fortalecidos, assim como Jó foi, no final, por Jeová ter abençoado ele ricamente por tudo o que ele passou. Então que possamos ser uma bênção na vida de nossos irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, é claro que existe muita joia nesses 2 capítulos, mas não podemos colocar tudo aqui, senão o vídeo ficará enorme, ok? Se você encontrou, deixe lá no final, que tenha certeza que também ajudará os seus irmãos. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.